Se você passou anos tentando descobrir qual é a sua paixão e ainda não encontrou, talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez o problema seja a forma como ensinaram você a pensar sobre paixão. Porque existe uma ideia extremamente romantizada sendo repetida há anos. A ideia de que existe uma coisa certa esperando para ser descoberta. Como se o seu propósito estivesse escondido em algum lugar e você só precisasse encontrá-lo. Mas a psicologia descobriu algo muito diferente. Paixões não são encontradas, elas são construídas, e talvez isso explique por que tantas pessoas se sentem perdidas hoje. Porque elas não estão esperando sentir uma clareza mágica, que quase nunca chega. Quando eu era mais nova, eu achava que existia algo errado comigo. Eu via pessoas dizendo: "Ah, eu nasci para isso, eu sempre soube o meu propósito, essa é minha vocação". E aí eu pensava: como assim vocês têm tanta certeza? Porque eu gostava de várias coisas: psicologia, arte, escrever, criar, observar pessoas, aprender. Mas nenhuma dessas coisas vinha acompanhada daquela sensação cinematográfica de, oh, e essa é minha missão de vida. Então eu comecei a procurar obsessivamente por vídeos, livros, testes de personalidade, propósito, vocação, chamado, até eu descobrir uma pesquisa de psicologia que mudou completamente a minha visão sobre paixão. Os pesquisadores de Stanford descobriram algo extremamente importante: que existem dois tipos de pessoas: as que acreditam que paixões são encontradas e as que acreditam que paixões são construídas. E essa diferença muda completamente o destino psicológico da pessoa. Quem acredita que paixão é encontrada espera uma experiência perfeita. A pessoa imagina que quando encontrar a coisa certa, vai sentir motivação infinita, tudo fará sentido, nunca haverá dúvida, nunca haverá tédio, nunca haverá resistência, mas aí a realidade chega. O trabalho fica repetitivo, difícil, lento, frustrante. E o cérebro interpreta isso como: talvez isso não seja minha verdadeira paixão. Então a pessoa abandona e recomeça a busca do zero. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem eternamente procurando, mas nunca construindo nada profundamente. Porque elas estão esperando intensidade emocional constante. Só que paixões reais não funcionam assim. A psicologia descobriu algo curioso: que nós começamos a gostar mais daquilo em que investimos energia. Ou seja, o interesse muitas vezes vem depois do envolvimento, não antes. Funciona mais ou menos assim: você começa algo, investe tempo, melhora um pouco, percebe progresso, então aí você começa a se importar mais. E porque você se importa mais, investe mais tempo. E isso cria o que os pesquisadores chamam de loop de paixão. A paixão não aparece pronta, ela cresce através da repetição emocional e isso muda tudo. Porque talvez você nunca tenha sido sem propósito, talvez você só estivesse esperando uma experiência impossível. Talvez ninguém tenha te contado que paixão também envolve tédio, frustração, repetição, dias sem vontade, porque paixão não é euforia constante, é envolvimento contínuo. E aqui existe algo muito importante: a internet romantizou demais a ideia de propósito. Parece que todo mundo nasceu sabendo exatamente quem deveria ser. Mas isso é extremamente raro, viu? A maioria das pessoas constrói significado aos poucos, experimentando, errando, mudando, ajustando, descobrindo novas partes de si mesmas ao longo do caminho. Então, aqui está o primeiro passo psicológico para construir uma paixão real. Pare de perguntar qual é minha paixão e comece a se perguntar: o que desperta minha curiosidade repetidamente? Isso muda completamente o jogo, porque curiosidade é muito mais honesta do que o propósito. Curiosidade não exige certeza absoluta, ela apenas aponta direção. Então pega um papel e escreve aí tudo que desperta minimamente a sua atenção, sem julgamento, sem pensar se dá dinheiro, sem pensar se parece impressionante, sem pensar se alguém aprovaria, tá? Simplesmente escreve aí o que vem à sua mente. Psicologia, fotografia, escrever, música, filosofia, cinema, linguagem, negócios, artes marciais, design, enfim, qualquer coisa. Porque muitas vezes os nossos interesses mais verdadeiros estão escondidos debaixo de camadas de expectativa social. E agora vem uma das perguntas mais poderosas de todas: o que desperta inveja em você?
Isso é profundamente psicológico, porque inveja frequentemente aponta desejos reprimidos. Se você sente inveja de alguém que vive viajando, talvez você deseje liberdade. Se você sente inveja de alguém criando arte, talvez queira expressão criativa. Se você sente inveja de alguém ensinando, talvez exista uma parte sua querendo comunicar. Inveja não é apenas ressentimento, muitas vezes é direção emocional escondida. Agora vem a parte mais importante. Você não vai transformar isso em identidade. Esse é o erro de quase todo mundo. A pessoa fala: "Ah, eu vou virar escritor. Ah, eu vou virar youtuber. Ah, eu vou virar empreendedor." E aí o cérebro trava, porque identidade parece enorme, definitiva, assustadora. Então a psicologia sugere outra coisa: microexperimentos. Então, ao invés de você dizer: "Eu vou ser escritor", diga o seguinte: "Eu vou escrever 500 palavras por semana durante um mês." Ao invés de você dizer: "Eu vou virar um criador de YouTube", diga e pense o seguinte: "Eu vou postar um vídeo por semana durante 30 dias." Percebe? É pequeno, um passo de cada vez, específico, mensurável. Porque a ação pequena gera dados reais, e dados reais geram clareza emocional. Aí você descobre muito mais sobre si mesmo praticando algo por 4 semanas, por exemplo, do que pensando sobre aquilo por 4 anos. E talvez essa seja a verdade mais libertadora de todas. Você não precisa encontrar a única coisa certa. Talvez você tenha múltiplas paixões ao longo da vida, múltiplas versões de si mesmo, múltiplos ciclos, porque seres humanos mudam. E talvez o verdadeiro problema seja a pressão absurda de precisar descobrir uma identidade fixa para sempre. Talvez o propósito não seja uma revelação mística, talvez seja construção gradual, talvez paixão não seja raio, talvez seja fogo lento. Uma coisa pequena que você alimenta repetidamente até perceber que ela começou a fazer parte de você. Talvez você estivesse apenas parado, esperando sentir certeza antes de começar. Mas a psicologia deixa uma coisa muito clara: clareza raramente vem antes da ação. Na maioria das vezes, a clareza nasce da ação. Você faz, observa, repete e aos poucos descobre quem está se tornando. Porque, no fritar dos ovos, no fim das contas, paixão não é algo que você encontra escondido dentro de si. É algo que você constrói, até que um dia percebe que não consegue mais se imaginar longe daquilo.